No capítulo 9, nós veremos os teoremas de Thevenin e Norton. Então vamos começar primeiro pelo teorema de Thevenin. Okay? Então aqui no material didático, eu montei uma simulação ali no LT Spice para ficar mais fácil de entender. Mas o teorema de Thevenin, ele diz para você pode calcular a corrente e a tensão em qualquer elemento de um circuito. Então, aquele elemento, onde está aquele elemento, você considera um ponto A e B. O restante do circuito, tudo, né? Todo o circuito, independente da misto, série, independente da formação do circuito, ele vai virar, todos os demais vai virar uma resistência de Thevenin e uma fonte de Thevenin, ok? Um exemplo aqui, ele tem esse que nós vamos trabalhar também no LT Spice, tem esse circuito aqui, ele quer achar a corrente e a tensão aqui sobre esse resistor aqui. Então o ponto A e o ponto B será aqui. Então o resto do circuito aqui vão ser representados por esse circuito de Thevenin aqui, ó. A fonte de Thevenin em série com uma resistência de Thevenin, né? Então a representação é isso. Então no final o que nós vamos ter é isso aqui, olha. Todo o circuito, toda a caixa aqui, ele virou, né? Aqui seria o resistor de 4 ohms, ele virou o ponto A e B. No final, para calcular a corrente naquele ponto, né? Eu vou achar exatamente a corrente e a tensão naquele ponto, mas usando um equivalente que é o teorema de Thevenin, né? É o método Thevenin. Então, nós veremos agora melhor isso aplicado lá no LT Spice, ok? Vamos aqui, ó. Então, primeiramente, eu quero somente explicar. Então, nós estamos aqui vendo métodos, né, de resolução de circuitos resistivos, né? Ainda nós estamos vendo só elementos resistivos, fontes e elementos resistivos. Então, ainda nós estamos vendo vários métodos. Quando você tem um circuito, você pode aplicar vários métodos para resolvê-lo, né? Achar as correntes e as quedas de tensões. É isso que nós estamos fazendo. Então, aquele circuito que eu acabei de mostrar é esse aqui. Eu quero só explicar melhor essa tela, que ela está bem congestionada, mas... Então, esse é o circuito, esse é o ponto A e B, eu quero a resolução desse circuito, eu quero achar a corrente e a tensão nesse ponto aqui. Então, eu selecionei o ponto A e B. Então, os demais circuitos são as fases para eu aplicar o teorema, né? Certo? Então, primeiro, o que você deve fazer? Primeiro a gente vai ter que a gente vai abrir esse circuito no ponto A e B. Então, na verdade, eu só explicando aqui que a cada circuito, o ponto A e B eu tenho que mudar um número somente porque senão o LT Spice considera que tá todo mundo, não posso considerar que aqui é o ponto A e aqui é o ponto A, ele vai determinar que isso aqui está conectado, e não está. Eu estou fazendo fases para etapas, né, para resolver. Então eu tenho que mudar só apenas o rótulo para poder não confundir o software aqui, tá? Então a primeira etapa a gente vai calcular a resistência de Thevenin. Então como que eu calculo a resistência de Thevenin? Então a gente vem vem aqui essa primeira parte, a gente organiza aqui, ó. Então na verdade eu estou abrindo esse ponto aqui, é como se eu estivesse só organizando o mesmo circuito, é isso aqui ainda, né? Primeira parte, às vezes eu tenho que dar uma organizada para poder enxergar melhor o circuito. Então não mudou nada, apenas eu só fiz essa organização aqui, só esse design aqui, ok? Então a segunda etapa, que nós temos que calcular a resistência de Thevenin, o que eu faço? Eu mantenho aquele ponto, né, o ponto A e B, eu curto-circuito fontes do circuito. Então aqui eu tinha duas fontes, então curto-circuito, olha. E aqui, então, eu tenho que achar agora a resistência equivalente do circuito que ficou. Aqui ficou um circuito, duas resistências em paralelo, depois em série com 1 ohms aqui, né? Então, eu tenho que calcular a resistência equivalente que esse ponto A e B está enxergando, ok? Por que as fontes são curto-circuitadas? Porque, normalmente, a resistência interna das fontes são baixíssimas, né? Então, a gente considera que é zero, que é um curto, ok? Então, qual é a resistência que eu enxergo aqui no ponto A e B? Isso vai ser meu RTvenin, minha resistência Thevenin. Então 5 ohms em paralelo com 10 ohms, nós vimos. Faço o inverso de 5, faço o inverso de 10, somo os inversos, depois faço o inverso. Isso vai dar 3,33 tal.
mais 1 ohms que fica em série, aí vai ficar uma resistência de 3,33 e em série com 1 ohm vai ficar 4, então a resistência equivalente aqui que está enxergando o ponto A e B vai ser 4,33, é o que está aqui. Então primeiro nós achamos então R Thevenin. Agora eu tenho que achar a tensão de Thevenin que enxerga naqueles pontos. Então agora volta o circuito normal e eu tenho que, nesse ponto, né, que foi aberto, eu tenho que determinar a tensão que eu tenho nesse ponto. Se eu colocasse um voltímetro entre o ponto A e B, qual é a diferença de potencial que ele marcaria aqui? Então aqui, se vocês verem, aqui é o seguinte, basicamente quando eu estou abrindo o circuito, eu não tenho uma corrente circulando aqui, porque isso aqui está aberto, ok? Então basicamente o meu circuito que fica é somente essa malha aqui, ó. Então para eu calcular o potencial que tem daqui a aqui, eu preciso percorrer um caminho aqui. Então eu vou percorrer esse caminho daqui, ó, passando por essa fonte, vindo aqui e terminando aqui. Mas eu não tenho corrente circulando nessa resistência, então é quase que eu não tivesse esse resistor aqui. Aqui eu tenho que considerar esse potencial porque é uma fonte, né? Então vou considerar esse potencial. Então eu vou percorrer depois, fazer uma malha, percorrendo depois, né? Primeiramente eu vou explicar o que eu vou fazer. Eu vou percorrer daqui para cá e ver o potencial que tem, mas para vir daqui para cá, falta achar esse potencial aqui. E para achar esse potencial aqui, eu tenho somente uma malha, ficou só essa malha aqui. Então é isso que eu resolvi aqui, ó, usando aquela simples malha que nós fizemos. Então eu vou partir aqui do ponto, ó, desse ponto para cá, caminhando para cá, porque eu quero achar essa queda de tensão aqui, ok? Então a equação aqui, ó, para resolver, então menos 20, eu tô achando o potencial de menos 20, ok? Aqui eu tô caminhando para cá, eu tô achando uma resistência de 10 vezes uma corrente que passa aqui, então 10 vezes I, ok? Então é mais porque eu estou adotando a circulação convencional aqui. Então mais parte com menos, que é o potencial da bateria. Agora é mais 10 vezes I. Agora é mais 5 vezes I. E cheguei aqui é zero, né? Como nós já tínhamos visto em malha, uma malha simples aqui. Então é uma única malha, uma única equação. Então ficou aqui, se eu passar o 20 para o outro lado, ficou 15I é igual a 20. Então isolando o I, 20 dividido por 15 vai dar 1,33 amperes. Se eu tenho a corrente que passa aqui, então eu quero achar essa tensão, né? Só para mim achar o potencial que tem aqui entre o ponto A e B. Então eu tenho que achar essa tensão nesse resistor. Eu estou mudando também, eu mudo os rótulos do resistor, porque eu não posso manter o mesmo resistor original lá. O mesmo, senão eu confundo o LT Spice. Então aqui é o R1, na primeira passagem é R11, esse aqui é o R2, R21, e assim eu vou mudando só para eu poder fazer todos esses circuitos juntos de uma vez só, né? Então aqui, nesse caso, seria o R23, né? Ok? Então, se eu tenho uma corrente que passa aqui, que passa sobre ele, eu tenho essa resistência, então se eu multiplicar a resistência pela corrente que passa, eu tenho a tensão. Então é isso que foi isso. Então a corrente que passa nessa única malha é 1,33 amperes vezes 10 ohms, isso vai dar 13,33 da dízima periódica aqui, né? Então qual é a minha tensão, qual é o meu potencial, qual é o meu VTvenin, VTH aqui? Vai ser, eu vou partir daqui, ó, desse potencial. Então eu acho menos 40, ok? Conforme está aqui a última equação. Menos 40, aí eu achei aqui os 13 volts, né? 13,33. Aqui é zero, porque eu não tenho corrente circulando, está aberto, então eu não tenho. Então eu só encontro, fica simples essa malha, só isso, menos 40 com mais 13,33. Isso me dá 26, isso vai me dar menos 26, desculpa, vai dar, depois eu acerto aqui, isso vai me dar menos 26, deixa eu até acertar aqui, né? Que eu só fiz isso aqui para poder, é um texto, né, só para poder ajudar aqui, então é menos 26, ok? Então o meu VTH, né, o potencial do ponto A para o ponto B é menos 26,66. Então eu encontrei, né, no primeiro eu encontrei o RTH, agora encontrei o VTH. Como a polaridade ficou menos, então eu só inverto, então ele vai estar dessa forma. Se fosse positivo, o mais estaria em cima e o menos embaixo. Então eu jogo aqui no circuito de novo, no circuito final, o ponto que eu abri, então agora eu volto à resistência, né? Que é o meu R4, só colocou o R41 para não ter duplo rótulo, né? Mas assim, é o meu R4 e o circuito de Thevenin que representa todo o circuito inicial, né? Então é isso. Então se eu fizer agora eu tenho um circuito simples, né? Se eu fizer uma malha aqui,
né, eu vou achar a corrente que passa nesse resistor, que é o que me interessa, e posso achar a queda de tensão nele também, ok? Então, é simplesmente... Então, como eu tenho um LT-Spice, tudo isso já está simulando. Aqui fica fácil demais também calcular, né? Eu tenho só duas resistências em série, então eu tenho aqui, se eu quiser achar a corrente desse circuito, eu tenho 26,66, tal que é a corrente, dividido por R total. O R total é 8,33, a soma dos dois, que é uma série. Achei a corrente do circuito, multiplico a corrente por essa resistência, eu tenho a queda de tensão. E a corrente é única, então já achei a corrente que passa aqui e a corrente total do circuito. Então, só que a gente tem a ferramenta aqui, essa é uma ferramenta para auxiliar no estudo. Então, né, você tem que ter noção de como os cálculos são feitos, mas às vezes ela simplifica já dando os valores para ver se faz sentido o teorema, se bate. Então, se eu rodar aqui, eu quero achar, na verdade, olha, essa corrente e essa tensão aqui, ok? Então, eu achei um circuito de Thevenin equivalente que vai me dar isso aqui de forma mais fácil. Claro que eu venho aplicando o método e acabou ficando num circuito bem mais fácil final, onde eu consigo mais facilmente achar. Mas quais são os valores? Vamos ver se bate, né? Então vou rodar o circuito. Então, já tendo a resposta que é do circuito original, o meu IR4 é a corrente que eu quero, né? IR4 tá aqui, ó. Olha lá, menos 3,2. Então essa é a corrente que eu quero achar. Vamos ver lá no final. E o meu VAB, né? O meu VAB, o B não tá no ground, não tá no zero. Então eu teria que fazer esse potencial menos esse aqui no circuito. Então eu posso pegar o VA, achar o VA aqui. Tá, VA menos 16, né? Com aqui o meu VB. Então, o meu VB é menos 3,2. Então, se eu fizer essa diferença, né, de 16 menos 3,2, vai ter que dar essa tensão que está aqui. Então, o meu VA4, né, porque aqui com relação ao zero, então só vou ver o meu VA4, olha lá, menos 12,8, que realmente é a diferença de 16 menos 3,2, né? Então, a diferença entre menos 16 e menos 3,2 dá exatamente o menos 12,8, ok? E a minha corrente que eu tinha visto, a minha corrente no R4 é menos 3,2. Então, vamos ver a corrente nesse circuito no R41. Menos 3,2. Ok? Então é assim que eu aplico. Então tá certo, né? Esse é um teorema, só confirmando o teorema. A forma de eu trabalhar, de eu resolver qualquer parte do circuito, né? Eu determino uma parte do circuito que eu quero calcular a corrente ali. Eu determinei que em R4 eu quero calcular a corrente em R4 e a tensão ali. Então vira um ponto A e B, né? Sobre o R4. Aí eu aplico o teorema, que é eu achando o R Thevenin e depois achando a V Thevenin, que é a fonte de Thevenin, o VTH. O VTH vai ficar em série com o RTH, e aí eu vou aplicar ele no ponto que eu abri depois finalmente, aí fica mais fácil de eu encontrar. Essa é a forma de como trabalhar com esse teorema, né? E agora tem que praticar, né? Sabendo como faz, tendo até o auxílio de uma ferramenta como o LT-Spice, facilita para vocês aplicarem o método, começar a exercitar. Sempre tem que exercitar bastante. Estou apenas passando aqui como aplicar os métodos, o conceito, mas tem que exercitar, como eu sempre digo. Então agradeço a atenção, muito obrigado.